está fazendo um tour, uma busca por aquilo que dá significado para a existência dele. E nós, lá na igreja, estamos chegando no final do livro, nas suas conclusões. E quando eu estava estudando para pregar esta mensagem, há 2, 3 semanas, especificamente essa mensagem, eu pensei, é uma ótima mensagem para reunir as duas igrejas e falar sobre esse tema, porque mesmo que seja algo contínuo, né, uma linha de raciocínio de Salomão em Eclesiastes, e de fato alguns trechos, se você perder essa linha de raciocínio e isolá-lo, não vai entender muita coisa, mas por outro lado, chegando na sua conclusão, ele vai falar de algo que é essencial para nós buscarmos e alcançarmos o significado da nossa vida, que é aquilo que dá sentido para a nossa existência. Salomão já deixou bem claro no livro que não é o prazer que faz isso, que não é o dinheiro, que não são as realizações, que não é o próprio trabalho, que não é nem a família, nem a fama, nem nada dessas coisas, e ele já pincelou algumas vezes, pelo menos 5 vezes, que o temor do Senhor é o que dá significado. Ele vai deixar isso bem escancarado no final do livro. Aqueles que já leram o livro, lá no capítulo 12, as nossas últimas mensagens, depois dessa ainda faltaram mais 2, ele deixa bem claro e define ali o que é o temor do Senhor e como o temor do Senhor dá significado para a nossa existência. Mas antes de falar sobre o temor do Senhor, Salomão precisa tratar de um tema, iniciando a sua conclusão agora no capítulo 11, que é essencial para todo o cristão. É o tema da fé. Fé sempre foi, fé é e fé sempre será, com exceção talvez do céu, que precisa mais de fé, porque você vai estar vendo Deus pessoalmente ali, na pessoa de Jesus Cristo. Mas fé, enquanto estamos nesse mundo, sempre foi essencial para um viver que agrada a Deus. Fé não é consequência da queda. Fé é vista nas Escrituras como requisito para se agradar a Deus até antes da queda. Vocês vão lembrar que Deus, quando criou o homem e a mulher, deu uma ordem e não matou nenhum animalzinho para mostrar como que seria a morte para esse animal. Porque o salário do pecado é a morte. Antes do pecado não havia morte. Mas Adão simplesmente recebeu a informação de que se ele comesse do fruto proibido, ele iria morrer. Imagino que ele ficou pensando, isso deve ser ruim, mas eu nunca vi alguma morte. Talvez ele tenha colhido um fruto e visto esse fruto apodrecer, isso era possível, não era uma morte propriamente dita com derramamento de sangue, mas morte mesmo nesse sentido, ele nunca tinha visto, ele não sabia o quão grave era a morte no sentido experimental. O que ele precisava para agradar a Deus? Fé. Ele precisava acreditar que a consequência de desobedecer a Deus era de fato a morte, e que obedecer a Deus realmente valeria a pena. E a gente sabe que ele não andou pela fé. Ele andou por aquilo que ele viu. A serpente, quando foi falar com ele, e ele teve mais fé e acreditou mais nas palavras da serpente do que nas palavras de Deus. E por causa de um ato de fé, mas de uma fé errada, Adão agora introduz o pecado no mundo e consequentemente todos nós pecamos. Você vai para Caim e Abel e do mesmo jeito o autor de Hebreus vai dizer que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior. A fé já era necessário também logo após a queda para seguir aquele padrão que Deus tinha dado de um animalzinho ser suficiente para cobrir o pecado. Lembra que Adão tentou dar um jeitinho e fez roupas de folha de figueira? E aí Deus falou, não, ele mata um animalzinho e faz roupas de pele de animal. Deus estabeleceu um padrão ali. E Caim, mais uma vez, vai tentar dar um jeito e vai dizer que pela fé, ele está numa boa intenção, mas com uma fé errada, achando que se trouxer o sacrifício errado, mas com fé e com boa intenção, Deus iria aceitá-lo. E aí o autor de Hebreus vai dizer que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior. Ou seja, um sacrifício que seguia um padrão. Ele acreditou, ele teve fé de que aquele padrão estabelecido por Deus era de fato o correto. E a gente vai ver fé ao longo de toda a Bíblia, desde os atos mais escancarados, como por exemplo o chamado de Abraão, que talvez todo mundo vai lembrar, como também a construção da arca por Noé. Nunca havia chovido na terra e Deus fala, vai chover. Ele nunca tinha visto água caindo do céu. E aí ele passa 100 anos da sua vida, por causa da fé, engajado no trabalho.
Fé é essencial ao longo de toda a Escritura. Imagina você no lugar de Moisés, em frente de um mar, e Deus falando: só toca o mar com cajado, que o mar vai se abrir. Imagine você com 2 milhões de pessoas atrás, com aquela cara de desconfiado, enfurecido, temendo morrer pelo exército egípcio, e você tendo que, e se não der certo? Deus exige dos seus fé, e é isso que Salomão vai dizer. Fé é essencial. Abra lá Eclesiastes capítulo 11. Fé é essencial para nós vivermos esse propósito de vida que Deus tem para nós aqui nesta terra. Eclesiastes capítulo 11. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 6. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Nós analisaremos até o versículo 6. Talvez depois de uma leitura como essa você se pergunte: cadê a fé aqui? Onde Salomão aqui está falando sobre fé? Esse trecho aqui de Eclesiastes não é a única vez que Salomão fez isso. Ele já fez isso algumas vezes em Eclesiastes, e vai fazer isso no capítulo 12 novamente. Ele escreve algo específico, mas não para falar simplesmente daquele algo específico, mas para falar de algo mais abrangente. Isso é o que nós chamamos na literatura bíblica de provérbios. Escrito proverbial é assim: são ditos concisos do dia a dia, mas que não necessariamente são simplesmente aquelas aplicações mais limitadas, mas falam a respeito de verdades universais, usando como exemplo coisas corriqueiras do dia a dia. E é isso que Salomão vai fazer aqui. Salomão vai pegar aquilo que era natural da vida de um judeu daquela época, nós estamos falando aí de 950, mais ou menos, antes de Cristo, daquilo que era natural do judeu, que ele se deparava todo dia, para mostrar a necessidade da fé como requisito básico para esse propósito de vida, o temor do Senhor, e para, consequentemente, agradar a Deus. Então Salomão, no primeiro versículo, vai primeiro dizer, simplesmente, que a fé não só é necessária, mas ela já é vista nas nossas vidas no dia a dia. Quando ele diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo, a ideia aqui, o judeu lendo isso, não era simplesmente pegar o pão e jogar para um patinho comer numa lagoa. A ideia não é jogar e esperar que a maré traga de volta esse pão. Nós estamos falando de uma cultura em que todo o comércio era dado por meios marítimos, ou pelo menos grande parte desse comércio, a gente pode dizer até a maioria dele, era dado por meios marítimos. E as pessoas pegavam as suas plantações e colocavam em embarcações, e aí as embarcações de Salomão, naquela época, demoravam 3 meses para ir e voltar até o seu ponto de partida. E aí esse pessoal que pegou esse suprimento e colocou naquela embarcação, vai levar para ser vendido num outro país, num outro lugar, e vai voltar com a provisão, o ganho que a pessoa teve com a venda do seu produto, para então poder usufruir do seu dinheiro. É mais ou menos o que Provérbios 31 vai dizer daquela mulher virtuosa. Olha o que diz ali no versículo 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Mostrando que isso era comum naquela época, As provisões vinham de longe, de outros países. Se você precisasse de alguma coisa que não tinha no seu país, você precisava colocar numa embarcação,
E aí ia demorar aí 3 meses, é a média que demorava para o navio ir lá até outro país, o negociador lá vender as suas mercadorias, pegar o dinheiro, trazer de volta e você ter o seu dinheiro. Isso nada mais é do que um ato de fé. Você está colocando todo o seu ganho de um mês dentro de um navio e crendo que em 3 meses você vai ter o seu dinheiro. Nada garante que esse navio vai voltar para o ponto de partida. Nada garante isso, como Salomão daqui a pouco vai mostrar. Então ele diz, atire o seu pão sobre as águas. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está mostrando que a nossa vida é composta de atos de fé, porque nada garante que isso vai dar certo, nada garante que você vai ter sucesso numa empreitada dessa, depois de 3 meses seu dinheiro vai estar garantido, mas ao mesmo tempo ele pega isso que é corriqueiro para o judeu e mostra, para agradar a Deus acima de todas as coisas, é necessário fé. A nossa vida é como se atirar no mar e depois de 3 meses você esperar o resultado. Você precisa de fé para agradar a Deus. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Agora, Salomão aqui, mesmo que de maneira proverbial, vai simplesmente dizer o que toda a Escritura diz a respeito de fé. E claro, o Novo Testamento vai escancarar isso, daqui a pouco nós vamos ver, mas olha o que ele diz no versículo 2: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que Salomão está dizendo aqui é: não espere o navio voltar, você não sabe se vai acontecer uma desgraça, mas exerça a sua fé, pratique a sua fé, mesmo enquanto o navio ainda não voltou. Agora imagine a pessoa que colocou toda a sua mercadoria no navio para ser negociado ali naquela época, e aí separou um pouquinho para a provisão da sua família nesses 3 meses, e esperando, claro, o lucro daquela provisão. E aí ele olha pessoas necessitadas ao redor dele, no vilarejo onde ele mora, ali, no clã onde ele morava. E aí ele precisava decidir: eu vou esperar o navio voltar, e daqui 3 meses eu olho para essas famílias e falo: daqui 3 meses vocês voltam, quem sabe eu não posso repartir de alguma coisa, se sobrar daquilo que deu, se deu certo, o navio realmente voltou. Então eu estou falando, você não sabe que desgraça pode cair sobre a terra. Talvez esse navio afunde, e aí você perdeu a oportunidade de ajudar algumas famílias. E, pegando isso que é básico ali para o judeu, ele vai dizer: fé é prática. A fé não é simplesmente uma crença e uma crença que não leva a nada. Fé na Bíblia sempre foi, sempre é uma fé prática, é uma fé que põe em ação. Você demonstra a sua fé. Talvez vocês estão lembrando lá de Tiago, capítulo 2. E Tiago, capítulo 2 vai dizer, deixa eu ler aqui para vocês, os versículos 13 até o 18. Tiago 2, do 14 até o 18, vai dizer: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Que adianta alguém chegar e dizer: eu vou lançar mesmo meu pão lá no mar, porque eu creio que Deus vai trazer daqui 3 meses a provisão. Mas você crê e não dá aquilo que Deus te deu naquele momento, aquilo que restou no seu lar para repartir com o outro, com medo daquele navio não voltar. O que adianta alguém dizer que tem fé, mas a sua prática é dizer o contrário daquilo? Acaso a fé pode salvar? Esse tipo de fé. Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, perceba que Tiago vai usar o mesmo exemplo, inclusive de Salomão, da generosidade. E um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Fé é um conceito subjetivo. Eu não consigo olhar para alguém e olhar bem fixo no olho de alguém e falar assim: me parece que essa pessoa tem fé, ou me parece que essa pessoa não tem fé. É hoje ela está com uma aura de quem tem fé. Não, hoje ela está meio com uma aura meio ruim
vizinha, assim, acho que ela não tem fé, não, né? Tá meio down essa pessoa. Eu não tenho como olhar para ela e julgar se ela tem fé. Mas por outro lado, eu posso olhar para a vida dela e ver se a vida dela comunica a fé que ela diz crer. Então a fé na Bíblia é sempre uma fé prática, uma fé posta em ação. Mesmo quando a situação não é favorável, como Salomão também já vai dizer. Você não sabe que desgraça pode cair sobre a terra, mas é aí que é necessário fé. Então nós não podemos dizer que temos fé, se por exemplo, a gente só nega impulso. A gente não pode dizer que tem fé se a gente acha que precisa mexer uns pauzinhos no trabalho para se dar bem na vida. Porque se eu não fizer isso, eu não vou me dar bem. Isso não é fé. A fé é uma fé prática. Você pode até dizer que tem fé, mas vai ser uma fé como dos fideístas. Há uma pessoa que é fideísta, ela tem fé, mas aquela fé cega. Sabe aquela fé que não é fundamentada em nada, que não é baseada em nada? Ela simplesmente tem fé pela fé. Ela crê. Não é essa a fé da Bíblia. A fé da Bíblia é uma fé que você entende o conceito de fé e que ainda você coloca em prática este conceito de fé. O que Salomão está dizendo aqui é que não é só necessária a fé, mas a fé correta. E a fé correta é aquela fé que pratica aquilo que diz crer. Por exemplo, se há algum solteiro aqui, sem nenhuma alusão a você, por favor, Deus me livre disso. Mas se há algum solteiro aqui, viu, Leandro? Eu falei de você hoje. Tá? Quando a gente sai da igreja, eu falo de outra pessoa, eu falo de você. Tá? E aí você pensa, eu queria tanto um namorado e tudo mais, mas eu tenho fé que Deus vai dar. Mas eu tenho fé, mas não custa nada colocar no Facebook umas coisas, mesmo que não seja tão verdade assim, mas que vai me promover um pouquinho mais, né? Que vai me dar aquele up, porque, eu tenho fé, mas eu tenho que também, né? Isso não é fé. Daqui a pouco Salomão vai dizer o oposto disso, que também não é fé. Mas fé não é você dizer, não, eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e eu creio que todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas para me garantir, é bom lá, né? Sonegar o imposto, desviar um pouquinho ali, quem sabe fazer um negócio disso ali, porque vai que alguma coisa. Isso não é fé. A fé da Bíblia é uma fé prática, que você demonstra por meio da sua vida. Aí você me fala assim, não, mas são 27% de imposto no Brasil. Pois é, e você colocava toda a sua mercadoria no navio, e não tinha garantia nenhuma, que daqui 3 meses você ia receber de volta. Fé é isso. Agora, Salomão vai dizer então que primeiro é necessário fé, depois a fé é uma fé que é colocada em prática. Agora, uma fé é uma fé colocada em prática, mesmo quando as coisas dão errado. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Bom, dá para perceber pela segunda parte do versículo que essa primeira chuva descrita na primeira parte do versículo, a chuva descrita na primeira parte do versículo, não é uma chuvinha qualquer, é uma chuva que derruba árvores, ou seja, uma tempestade. Como a Flores, não é Flores o nome dela? Um dia eu quero descobrir quem põe o nome dos furacões, né? Ainda bem que eu não sou mulher, se eu fosse mulher eu ia ficar muito bravo com quem põe o nome, né? Porque é Katrina, é Flores, é tudo nome de mulher. Não sei porquê, mas enfim, né? Mas é uma tempestade. Não foi simplesmente um ventinho, uma chuvinha dessas boas que a gente está precisando aqui. Não, foi uma tempestade de cair árvore. E caiu árvore para o sul, para o norte, caiu para a direita, para a esquerda, e onde caiu ficou. Ou seja, foi uma tempestade mesmo. Agora olha o que diz o versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então está falando, se você ficar olhando para as adversidades, você nunca vai fazer nada. Aquela pessoa que sai e fala, o tempo está meio ruim hoje, não quer saber? Vou ligar a Netflix, hoje é melhor não trabalhar não, porque vai que chove, vai que cai um pedaço, vai que cai uma dessas torrentes, vem outro furacão desse, quer dizer, então acho que eu vou ficar em casa descansando. Então estou falando, se você só ficar focado nas adversidades, olhando o que pode acontecer, ficar olhando os ventos, nossa, pode acontecer isso, aquilo, você não vai fazer o seu trabalho. Lembra que a gente está falando no contexto de uma civilização que era
basicamente de agropecuária, de agricultura. Então eles estão lá cuidando de ovelhas, cuidando de bois, cuidando lá das suas plantações. Eles estão trabalhando no campo. Então não era assim, vai chover, deixa eu entrar na minha sala com ar-condicionado, no meu escritório, abrir o computador. Eles estão trabalhando no campo. Então o cara não podia acordar de dia, olhar e falar, vai chover. As ovelhinhas vão entender, um dia só, vai que chove. Aí passa o dia inteiro sem chover, coitado. Eles ficaram lá com fome e tudo mais, né? Ele não podia se dar o luxo disso, ele tinha que trabalhar, ou seja, a fé dele tem que ser prática, mesmo diante das adversidades. Aí, como eu disse agora, a gente olha e fala assim, eu sou tão feinho que eu consigo namorar. Mas são 27% de imposto. Salomão está falando, você vai ficar olhando para essas coisas, você nunca vai colocar sua fé em prática, você nunca vai colocar sua fé em prática. Mas eu vejo todo mundo no meu trabalho quer mexer os pauzinhos e bajular o chefe para receber uma promoção. Quer dizer que só eu não vou fazer, então eu nunca vou ser promovido. Então, se você ficar olhando para essas nuvens, você nunca vai colocar sua fé em prática. Porque uma fé é posta em prática diante exatamente dessas situações. São nessas situações que a nossa fé é provada e que de fato a gente tem que demonstrar em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos. Então Salomão disse, é necessário fé, mas fé na Bíblia é uma fé prática. Uma fé que reparte mesmo quando não é aquilo que sobra, é aquilo que você não sabe se vai ter depois, mas essa é a fé da Bíblia. E a fé é aquela fé que é colocada em prática mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades. Agora, há uma outra característica importante da fé da Bíblia, que difere um pouco da fé que nós vemos aí fora. Porque as pessoas aí fora valorizam a fé também. Agora, elas valorizam a fé pela fé. Talvez se você chegar um dia com um amigo seu lá no trabalho que não é cristão e falar assim, eu tenho fé em Deus, talvez ele vai te dar um abraço, vai te elogiar e vai falar assim, que bom, o importante é ter fé em alguma coisa. Já ouviu isso? Aí ele te abraça e fala assim, que legal, isso está te fazendo feliz? Que bom, o importante é ter fé em alguma coisa. A Bíblia nunca falou que a fé pela fé é suficiente. Caim teve fé de que aquilo que ele ia fazer Deus ia aceitar. Eu falou, Caim, não vou aceitar isso não. E aí ele continuou turrão mesmo Deus falando. Adão teve mais fé na serpente do que em Deus. Todos exercem fé. Todos exercem fé. Todos nós agimos pela fé. A grande diferença é que se você quiser agradar a Deus, a sua fé tem que ir direcionada para o objeto certo. E objeto não no sentido de objeto mesmo, né? Mas vamos usar a pessoa para dizer melhor. Olha o que Salomão vai dizer no versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Há uma questão textual que é difícil para a gente de traduzir e de entender o que Salomão quis dizer. Porque a palavra vento, o termo ruach em hebraico, pode significar vento ou espírito. E é interessante que os dois casam no contexto. Porque a segunda parte, literalmente Salomão está dizendo assim, também você não sabe nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, literalmente nem como o espírito entra no embrião. Sabe, aquela parte que o embrião deixa de ser embrião e agora é uma alma vivente. Ou seja, como um grãozinho de feijão na barriga de uma mulher se torna um ser vivente. Como ele tem espírito, ele tem a parte material. É isso que Salomão literalmente está dizendo aqui. Então, se ele usou o ar no sentido de vento, ele está fazendo conexão com o versículo 4. Você não sabe de onde vem os ventos. Esses ventos que a gente fica olhando, essas adversidades. Se ele usa o ar no sentido de espírito, ele está fazendo conexão com o que vem depois. O espírito que entra no embrião. Então, a minha versão, ele veio traduzir o vento e acha que isso é continuação do versículo 4, mas talvez na sua tenha espírito. Essa a dificuldade de traduzir. Agora, o que Salomão está querendo dizer aqui no versículo 5 é que a gente não sabe de algumas coisas. Independente se seja vento ou espírito, os dois casam com o argumento dele. A gente não sabe de todas as coisas. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A pessoa jogava sua mercadoria no navio e não sabia o que ia acontecer daqui a 3 meses. E a fé não é aquela fé que fala, fica tranquilo, no fim vai dar tudo bem. Não é essa a fé da Bíblia. Não é a fé que diz, declare seu imposto, fica tranquilo, porque no fim vai dar tudo certo. Eu digo, não, talvez no fim você não vai enriquecer como o cara que só nega imposto. Não é essa a fé da Bíblia. Não é uma fé que, não, vai lá, vai dar tudo certo. Não, talvez não dê certo. Talvez
você fazendo de acordo com a lei, você não vai enriquecer como outra pessoa. Talvez você não vai subir de cargo como aquelas pessoas que bajulam. Porque a fé não é uma fé positivista, que tudo vai dar certo, triunfante. Não é essa fé da Bíblia. A fé é depositada naquele que é soberano, que conhece todas as coisas. O texto diz que nós não sabemos o caminho do ventre ou do espírito, a gente não sabe como o corpo é formado no ventre de uma mulher. E também, pegando do menor para o maior, como ele está fazendo em todo o texto aqui, também nós não podemos compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele está dizendo, a fé é aquela que é depositada no Deus que é soberano e controla todas as coisas. Essa semana a gente passou por uma experiência interessante. O pessoal aqui da igreja sabe, né? Da minha igreja aqui sabe, né? Quando ele diz que a gente não sabe como um corpo é formado no ventre de uma mulher. Ali, sexta passada, à noite, sentiu fortes dores na barriga, assim, no abdômen. Ele estava indo comer um lanche lá na rua de casa. E aí ele sentou para comer um lanche e tudo mais. A mãe estava junto, estava eu, as meninas. E aí quando ela levantou, ela sentiu corrimento de sangue, né? Ela falou, vou para casa, ficar aí com a sua mãe, com as meninas, e depois a gente se encontra. E aí eu fui até lá, até ela, e a gente já desconfiava, assim, que ela estava grávida, né? A gente nunca tinha feito exame, mas assim, já estava, não estava protegendo mais, né? Como eu diria, já estava na chuva, né? Assim, se molhar, melhor, né? Aquela coisa toda assim, né? E aí, ficou muito preocupado, foi muito sangue mesmo, foi mais sangue do que quando ela perdeu a primeira gravidez, né? Foi mais sangue do que da primeira, foi realmente assustador, assim, né? E eu sou meio, aí eu já, deixa eu sentar aqui na cama, né? Calma, vamos lá, pra não ter problema também. Aí eu falei, não, gente, precisa do médico. Fomos no médico, o médico olhou, falou, foi um aborto, provavelmente, tem que fazer o exame amanhã, né? Mas é provável que tenha sido um aborto. E aí a gente ia para Bebedouro, ia dar um curso lá, e no fim eu fui sozinho, e ela ficou aqui, fez exame no sábado, ficou até 8 da noite no hospital, o dia inteiro. O médico falou, é um aborto, né? Ficou só um restinho ali, então provavelmente vai ter que fazer curetagem. E aí não sabia se fazia no mesmo dia ou se fazia depois. Aí ele consultou os amigos dele lá no hospital, os médicos falaram assim, não, né? Pouquinho, talvez elimine, o corpo elimine, vamos esperar um pouco. Ele falou, tá bom, espera, mas fala lá com a sua médica, né? Quem sabe, né? Vamos falar, ela vai pedir uma ultrassom, tá bom. Ligou, o médico falou, faz a ultrassom e me traz aqui. Foi fazer na quarta ultrassom. Aí o médico do ultrassom estava assim, contando ali, né? O conseguinte estava trabalhando, aí ela contando assim, que ele estava fazendo ultrassom, aí ele olhava assim, pegava o exame, e olhava o ultrassom, pegava o exame. Ele falou, o exame falava que é um aborto. Mas hoje, o ultrassom de quarta tem saco gestacional, tem embrião, está crescendo, você está grávida. A gente não sabe ficar feliz, triste, né? Aí levou na médica dela, quinta, a médica falou assim, não sei explicar isso não. Era um aborto, está aqui o exame, está aqui tudo. Era um aborto, mas não é mais. Desabortou. Tinha abortado, mas falou, não, quer saber? Vamos desabortar. Então assim, ela falou, acho que você está grávida. Tudo indica que você está grávida. Então eu acho que ela está grávida. Para mostrar, a gente não compreende isso, não é o médico, não é o médico, não, assim, a gente, os dois, o ultrassom, a médica dela, a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe. E é exatamente o que você está dizendo aqui, a gente não sabe como as coisas acontecem. Nem o especialista na área olhou para aquele exame e falou assim, não faz sentido isso que aconteceu. Mas a gente pode ter certeza de que tem alguém que sabe o que aconteceu. E não só sabe, como Deus que escreveu a história, um Deus que é soberano, um Deus que é, interessante a expressão que ele usa, Criador de todas as coisas. É um Deus que sabe que se o navio não voltar depois de 3 meses, não foi um fruto do acaso, não foi simplesmente alguma coisa que aconteceu e Deus perdeu o controle. É essa a fé cristã. Então a fé cristã não é aquela positivista de que fica tranquilo, no fim tudo vai dar certo. A fé cristã é aquela que diz, eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu sei que o meu Deus continua no controle. Pode ser que eu não ganhe uma promoção, pode ser que eu ganhe. Pode ser que eu morra solteiro, pode ser que eu case, pode ser que eu tenha filhos, pode ser que eu não tenha filhos, pode ser que aconteça o que for, mas eu sei que Deus escreveu a história por causa disso. Ele sabe o que é melhor para a minha vida, Ele vai fazer o que é melhor para a minha vida. Não o que eu acho, mas o que Ele acha que é melhor para a minha vida. Essa é a fé cristã. Então o que Salomão está dizendo aqui é o que a Bíblia vai afirmar em toda ela,
Porque a fé pela fé não basta. Deus não exige só que você creia em alguma coisa. Deus que você exige que você crê nele, na criação dele, no controle dele, na soberania dele. É isso que ele quer que nós creiamos. Então nós não podemos conhecer algumas coisas, mas também a gente não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A única coisa que nos dá certeza é que Deus é soberano e Ele controla todas as coisas. Aí no versículo 6, Salomão vai fazer um contraponto. Porque se ele terminasse aqui, a tendência da pessoa é dizer assim: quer saber? Me convence disso, é verdade. É verdade. A fé é essencial para viver a minha vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus estava certo. É isso aí mesmo. Eu preciso ter fé. Então eu sei que agora eu não vou fazer nada, eu só vou esperar em Deus. Agora sim. Aí a pessoa vai para o outro extremo. Agora eu não preciso fazer nada. Eu não preciso nada porque é uma promoção. Se Deus quiser, Ele vai mandar. Então por que eu vou fazer alguma coisa? Não, então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Se Deus vai me dar uma namorada, Ele vai dar de qualquer jeito. Então vamos trancar aqui no quarto e vou orar pro resto da vida. Se Ele quiser me dar, a menina vai bater aqui na porta do meu quarto. Não da minha casa, do meu quarto. Para contrapor isso, que é a tendência do ser humano, o ser humano sempre tem tendência para os dois extremos. Salomão vai escrever no versículo 6. Ele vai dizer assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A primeira parte do versículo, quando ele diz plante de manhã a sua semente, é desde manhã a sua semente e até ao entardecer. O que ele está dizendo é: não lance, lembra? Uma cultura de agropecuária, não lance a sua semente de manhã e fala: realizei meu trabalho, agora é só ter fé. Não, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que ela vai vingar ou não, você não sabe que aquela mercadoria no navio vai dar certo ou não. Então uma vida de fé não é uma vida de ociosidade, não é uma fé cega, é uma fé que também produz, é uma fé que pensa, é uma fé que vai agir. Então não tem nenhum problema você falar assim: bom, eu coloquei metade da minha mercadoria aqui no navio, mas para garantir, não duvidando da soberania de Deus, mas eu também vou investir nesse outro negócio aqui, por que não? Só está dizendo, você não sabe o que vai dar certo. Então uma fé não é aquela fé cega de você fechar o olho e falar assim: não, então Deus vai dar, então eu não preciso fazer nada. Pelo contrário, mesmo Deus sendo soberano sobre todas as coisas, mesmo Ele controlando todas as coisas, mesmo Ele sempre fazendo a sua vontade, ainda assim Ele pede para que a gente haja nesse mundo de acordo com os princípios cristãos. Então Ele vai dizer que, a Bíblia vai dizer que quando você tiver uma promoção, é porque Deus quis que você teve uma promoção. É Ele que vai te dar essa promoção no trabalho. Mas por outro lado, isso não te dá a permissão de você, então eu vou ficar só aqui esperando e não te fazer mais nada. Não! Você vai ser um excelente funcionário, você vai ser o melhor funcionário, você vai chegar cedo no trabalho, você vai sair tarde, você vai trabalhar mesmo, não só quando o chefe está olhando, como o Paulo vai dizer em Efésios de Colossenses, mas mesmo quando ele está longe, você vai ser um exemplo de funcionário. Perceba, a gente não pode cair nem para um extremo nem para o outro. Você vai, quem sabe, em acampamentos para conhecer alguém, né? Você vai assim, foi quando eu conheci a vida, né? Você não precisa trancar no quarto e só orar e falar: não, se Deus quiser Ele vai dar. Você vai conhecer as pessoas. Você também não precisa fazer além do que precisa fazer, porque isso não é fé. Mas por outro lado, uma fé não é sinônimo de ociosidade, de não fazer nada. Quer saber, agora eu só vou cruzar o braço e vou esperar. A gente tem que agir, mas agir diante da soberania de Deus. Ontem nós estávamos mais uma vez em Bebedouro, né, para aquele curso que eu palestrei, assisti ao mesmo tempo. E aí o outro palestrante usou o gráfico de J. Adams, um conselheiro bíblico, e é muito interessante esse gráfico dele. Ele coloca dois ciclos, um dentro do outro, né, circunscrito. De um lado, no círculo está a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. E no outro ciclo está aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que é responsabilidade nossa fazer. E aí o J. Adams vai escrever no livro que a tendência do ser humano é tentar extrapolar esses dois ciclos de uma maneira ou de outra. Ou as pessoas vão duvidar que Deus é soberano e vão fazer mais do que elas precisam fazer, elas
nós vamos querer dar um empurrãozinho na soberania de Deus, porque Deus não é suficiente para todas as coisas, a fé não é necessária, não é suficiente, então eu vou fazer um pouquinho mais, que é o pecado, que é quando você faz algo ilícito. Mas por outro lado, tem aquelas pessoas que falam, não, Deus é tão soberano, que quer dizer, nem evangelizar a gente precisa, porque se Deus quiser salvar alguém mesmo, esse cara vai bater aqui na porta e a gente não precisa nem sair para evangelizar. A tendência do ser humano é sempre cair para os dois extremos, quando a Bíblia afirma que Deus é soberano, e nada acontece sem Ele permitir. E por outro lado, eu sou responsável pelas minhas atitudes aqui na terra, e eu devo exercer a minha fé debaixo dos princípios cristãos. Então o que Salomão mostrou aqui como requisito necessário para depois ensinar o que é o temor do Senhor, e ensinar que isso é o que dá significado para a nossa existência, você precisa de fé em primeiro lugar, mas não uma fé teórica, uma fé que é posta em prática, uma fé que é posta em prática mesmo diante das dificuldades, uma fé que é posta em prática mesmo diante das dificuldades, porque ela é posta na soberania de Deus, e também uma fé que não é ociosa, mas que faz aquilo que é responsabilidade do ser humano, mesmo diante da crença de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Eu queria terminar, obviamente, lendo com vocês Hebreus, capítulo 11. A gente não pode terminar um estudo como esse sem pelo menos ler Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. O autor de Hebreus vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que